Sejam muito bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou o Álvaro Triano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, não é polêmico, nosso objetivo aqui não é trazer polêmica, mas a pergunta que fica para hoje, Álvaro, como seria o Timóteo pastoreando uma igreja hoje em dia? Com essa galera toda digital aí. Hoje a temática vai ser nativos digitais e a igreja, né, Fábio? O nosso convidado tá com essa incumbência de responder essa pergunta, né? E hoje, para esse desafio, brincadeira, não é um desafio, mas hoje, para esse nosso bate-papo, estamos aqui com o meu grande amigo e pastor Kainan Santos. Ele que é natural de Panambi, no Rio Grande do Sul, que se formou ali em 2021 na Faculdade Batista Pioneira, se tornou missionário, atuou como missionário da Jumap, atualmente é pastor auxiliar aqui na PIBPB, atuando com jovens e com o Ministério de Comunicação, e também atuando na Convenção Batista Pioneira do Sul, também com o Ministério de Comunicação. Esse cara que tem um berço batista, cresceu ouvindo Spurgeon ali. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Kainan. Isso aí, meu avô foi fundador da igreja, meu pai cresceu na igreja, eu também tive esse privilégio, né? E para mim é um privilégio também estar aqui com vocês essa noite, conversando, e mais ainda porque a gente pode usar, então, as tecnologias de comunicação que nós temos hoje como podcast, né? Assim como lá no passado o Lutero usou a prensa de Gutenberg para espalhar a mensagem da reforma, assim como Paulo usou as cartas para, de maneira mais efetiva e abrangente, comunicar o evangelho e pastorear as igrejas de forma EAD. Hoje a gente também, através da internet, tem esse privilégio de maneira mais fácil, efetiva, mais abrangente, comunicar a mensagem do evangelho, e é isso que nós queremos fazer nessa noite. Prazer estar com vocês. Muito legal, pastor Kainan. Fábio, me veio agora a recordação... Tu tá rindo? De que há mais ou menos um ano atrás a gente estava sonhando nesse projeto chamado podcast. Sentávamos ali naquele refeitório do galpão 3 ou 4 da Vila Germânica, aqui em Blumenau, Santa Catarina, né? Onde estava Kainan, sua esposa, Fábio, sua esposa, eu e minha esposa. Sentamos ali junto, nosso primeiro contato, e chegamos ali e falamos, vamos fazer um podcast. Cara, essa memória realmente me emociona. Eu lembro aqui desse tempo onde a gente planejava, a gente orava, e hoje em dia esse sonho tem se tornado realidade, assim, para a glória de Deus, tudo. A gente só quer levar o evangelho cada vez mais longe, de maneiras mais efetivas, para que todo mundo possa ouvir a palavra, né? Lembrando da Conferência Impacto, onde a gente teve esse bate-papo ali também, foi a primeira vez onde eu tive a oportunidade de ver um podcast ao vivo com o pastor Iago Martins, que eu também admiro bastante. Iago, vem aqui conversar com a gente, não sei se você vai ouvir um dia isso, mas vem aqui, já fica o convite. Exatamente, e é uma memória muito boa, cara, uma emoção muito grande ver isso se tornando realidade. E, Kainan, pra gente entrar no assunto, a gente tem ali no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo trazendo pro Timóteo conselhos a respeito dos mais velhos, a respeito dos mais novos. E naquele tempo a gente não tinha bem assim um conceito de gerações igual a gente tem hoje, né? E aí eu queria que você trouxesse pra gente, né? O que são essas gerações? Qual que é esse conceito de gerações que a gente tem hoje em dia, dessas pessoas que vivem na igreja também, que precisam ser pastoreadas? Muito bem, né? A gente tem hoje trabalhado com os adolescentes, com os jovens aqui na PIBPB, pastoreado, e a gente tem trabalhado com as gerações Z e a geração Alfa, né? Quais são essas gerações? Acho que é importante a definição, antes de a gente conversar um pouco mais. A geração Z, né, a partir ali do ano 96, 97, até o ano 2010, 2011, 12, é uma geração que já nasceu aí nessa transição da tecnologia. Já a geração Alfa já nasceu com a tecnologia, né, que é a geração a partir de 2010 até o ano 2025, mais ou menos.
daqui a um ano nós vamos ter uma nova geração, não sei como será o nome, mas a partir de 2026 teremos uma nova geração. Eu brinco que a geração Z, né, ela quando sai de casa sem o celular, parece que ela está saindo sem uma peça de roupa. Agora, a geração Alpha, quando sai de casa sem o celular, parece que ela está saindo sem um membro do corpo, porque o celular quase é uma nova mão, uma terceira mão, né, um segundo cérebro, por que não, dessa geração. E aí eu penso em algumas características dessas gerações e que a gente tem percebido trabalhando mais com elas no ministério. Primeiro, né, uma geração muito imediatista, né? Eles têm quase uma ausência da capacidade de adiar desejos. Tudo para ontem, o celular traz isso, né? Ele recebe em um frame, em um segundo ali a informação, ele também quer isso para a vida dele, para as conquistas dele, né? Para os estudos deles. E talvez não tenha paciência de fato estudar, de fato conquistar com o tempo. É uma geração também com a tecnologia, acaba criando até uma fobia, não sei se vocês já ouviram falar, que é a FOMO, que é a sigla, né, de Fear of the Missing Out, que é a fobia do medo de ficar de fora das tendências, da série que está bombando, da música, da fofoca. Então, existe até uma fobia em relação a isso, né? Também é uma geração que tem um pensamento menos linear como a geração passada, de sair da escola, ter um estudo, de conquistar um carro, casar, de ter uma casa. Já é uma geração mais espontânea. Eles querem, aos poucos, viver a vida, deixar a vida me levar, né? Geração do TDAH, eles não querem ter raízes, assumir responsabilidades não é com eles, né? Porque eles querem estar livres para satisfazer os seus próprios desejos. É uma geração também que valoriza a diversidade pela amplitude das possibilidades. Então, ele não precisa ter só um gosto na área, né, da família, quando a gente fala em sentido de gênero. Ele não precisa ter um gosto de carro, das coisas que ele quer. Ele quer experimentar os diversos sabores de salgadinho, diversas comidas, né? A gente vê essa característica nessa geração. A gente vê uma geração também muito incerta e ansiosa, porque às vezes não tem certos passos que quer conquistar e por isso eles têm medo de errar, de não conquistar aquilo que talvez eles acham que merecem. É uma geração também que até tem um termo em inglês que fala culture maker, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas que é uma geração que produz cultura. Eles querem ser protagonistas da sociedade, eles têm essa necessidade de mudança. A gente percebe isso no trabalho com eles. Toda sexta-feira, todo sábado, precisa ser algo diferente para engajar eles no ministério, né? Mas também, por outro lado, é muita pauta e pouca ação. Ficam na crítica nas redes sociais, no Twitter, né? Que agora voltou. Mas pouca ação na vida real. E também, por último, né, é uma geração que eles valorizam o que é real. Eles querem o que é autêntico, eles gostam do tosco, né? Aquelas figurinhas toda saturada, eles acham aquilo bonito, acham aquilo engraçado, divertido. Se a gente pensa algo mais formal, já é algo cringe, é algo brega, eles já não ouvem. Se eu chego para eles já falando de uma maneira mais formal, eles já não vão ouvir o que eu tenho para falar, porque não é a linguagem que comunica com eles, né? Então, juntando tudo isso, a gente talvez percebe porque os líderes, hoje em dia, pastores, acabam saindo aí um cabelo branco, acabam ficando careca mais cedo, né? Muito bom, pastor Kainan, a sua explanação. Lembrei agora, Fábio, que a gente está falando muito de Timóteo, e o segundo livro de Timóteo foi o último livro escrito por apóstolo Paulo na prisão, né? Para um jovem pastor. Que coisa incrível, né, cara? Um dos maiores missionários da igreja acaba os seus dias preso e escrevendo ali para um jovem pastor meio que passando o bastão, né? E hoje a gente está aqui com o Kainan, nosso Timóteo, né? E tudo isso vem à tona, né? Já que a gente está falando muito de Timóteo. O Kainan trouxe para a gente a definição de geração alfa, né? E geração Z, que são ali os nativos digitais que a gente conhece. A galera que já nasceu ali meio que conectada nos cabos da Matrix, né? Ali, a galera que já não se desconecta da internet. Mas antes disso, a gente tem ali na questão geracional os baby boomers, né? Que é a galera ali da década de 40, 60. Aí depois vem a geração X ali, a geração X de 60, 80. E depois vem os millennials, né? A geração Y. Aquela galera de 80, 90, ali até 96, mais ou menos. E essas gerações estão presentes hoje na nossa igreja, né? Mas eu queria lançar uma pergunta, pastor Kainan.
justamente sobre essa questão de choque geracional, né? Essa questão de como manter essa geração motivada, né? Como é que acontece esse equilíbrio entre a tradição e o digital? E, e como a igreja pode se adaptar a essa galera toda ali? Tipo, pregação, uma pregação específica para uma geração assim mais antiga, para uma geração mais nova, conectada na internet. Esse é um grande desafio, acho que na igreja mundial, né? Mas é interessante quando você toca no assunto de Paulo, né, a Timóteo, ele fala no capítulo 4, né, de que não deixem que o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo, né? Então eu vejo um Paulo que ele apostou, ele confiou, ele acreditou na nova geração que era a geração de Timóteo. E hoje em dia a gente vê muitos, talvez dessas gerações passadas, desacreditando, abandonando a nova geração, achando, ou até demonizando, é forte, mas dizendo que essa geração não tem futuro, é a geração do mimimi, né? Ou outro extremo, muitas vezes, então, por não conseguir falar a linguagem, alcançar esse jovem, porque ele tem outras características, o líder, às vezes, até relativa a mensagem do evangelho, vai para outro extremo, né? Para conseguir alcançar, então. E eu tento pensar sempre num equilíbrio, quando a gente pensa nos nossos cultos de jovens aqui, de adolescentes, que se resume a uma frase que diz assim: não faça um culto para jovens, mas faça um culto dos jovens para Deus. Então a gente não vai pensar o culto de uma maneira somente que alcance eles, que fale com eles, que é para eles, mas é um culto que é deles, com as características deles, com aquilo que eles estão vivendo naquela geração, mas para Deus. O culto é sempre para Deus, né? E aí, quando a gente pensa, então, essas novas gerações com as gerações passadas, e aí os desafios que vêm junto, eu lembro de uma pesquisa do Barna Group, que eles fazem anualmente, e tem um dado mais recente que diz que 6 a cada 10 jovens, eles vão deixar a igreja permanentemente ou por um tempo, após os 15 anos. 6 a cada 10 jovens. Por que isso acontece, né? E eu vejo que o grande desafio é justamente que a fé dos pais, a fé da geração passada, ela se torne também, ela precisa se tornar uma fé pessoal da nova geração, a fé dos filhos. A gente vê muitos da nova geração que foram à igreja, cresceram na igreja, mas que a fé ficou uma fé dos pais, não se tornou uma fé dele, em Cristo Jesus, uma fé pessoal. Então, o desafio nosso, eu acho que está justamente em conseguir alcançar essa nova geração falando e expressando o evangelho, pregando o evangelho numa linguagem que ele vai compreender. E como, né? E aí a gente talvez entra numa polêmica ou até numa questão que muitas vezes é até tratada de maneira simplista, que é a questão da forma e do conteúdo, né? O conteúdo a gente não deve mudar, a palavra de Deus, mas será que a forma a gente não pode mudar conforme a cultura, conforme a linguagem de hoje em dia, para conseguir comunicar essa geração? Acho que esse é um grande desafio, né? A gente vê que antigamente, hoje a discussão é se pode parede preta nessa geração. Agora, antigamente, a discussão era se poderia bateria ou guitarra. Antigamente ainda, muito mais tempo atrás, se poderia piano, porque era só órgão. Então a gente vê esses desafios, né, desses choques de gerações, e que a gente precisa ser sábios para conseguir falar a linguagem da geração que está atualmente, em que a gente quer alcançar, né? E aí, eu até complementando isso, né, tem uma frase que diz assim: o estilo tradicional de ser igreja sobreviverá enquanto as gerações antigas sobreviverem. Se a igreja não se atualizar no sentido de forma, de comunicar, de linguagem, talvez aconteça algo parecido que aconteceu na Europa, em que a fé dos pais ficou nos pais e não se passou para os filhos porque a linguagem não foi comunicada na linguagem que deveria ser comunicada às novas gerações, né? Por isso até tem uma frase do Carlito Paz que ele diz assim: o desafio da pregação é proclamar verdades eternas que nunca mudam e aplicá-las em um mundo que está em constante mudança. Acho que esse é um grande desafio aí. Isso aí, cara. Muito, muito legal isso que você trouxe pra gente. Essa questão da forma, né, de comunicar, acho muito,
muito interessante. Eu lembrei da igreja que eu congregava em São Paulo, não vou falar o nome para não trazer nada, mas eu congregava numa igreja que era muito grande, tinha muitos membros, assim, bem... Era uma igreja sede, né? Lá em São Paulo. E era muito interessante porque tinha essa convivência muito grande entre da galera mais de idade e a galera mais jovem. E era muito interessante, porque o culto começava, tinha os hinos da harpa lá cantado da forma mais clássica possível que você possa ver. Eu gostava daquilo, admirava bastante. E tinha a oportunidade dos jovens cantarem também ali depois, né? Os hinos mais atuais, né? E tudo mais. Assim, era bem legal, né? A gente ver essa convivência. E já que você trouxe também essa questão dessa forma de comunicação, né? Hoje em dia a gente tem um negócio que é o TikTok, né? Que é o pessoal... Pregação do TikTok, tô brincando. Eu acho difícil falar de TikTok porque eu não uso também. É uma coisa que. Não tenho TikTok, mas eu sei que o método do. Nosso produtor aqui ficou indignado. Como que o Fábio não usa TikTok? Tô ficando velho, né? Tá batendo, mas assim, né? Um tempo atrás eu até me impressionei que. Uma filha de uma amiga da minha sogra ali, da família da minha esposa. Estava conversando com ela, assim, em casa e tal. Aí falamos de Facebook, né? A menina ficou... Não uso Facebook. No meu tempo, Facebook era uau, assim, né? No tempo de adolescente, ele, caramba, Facebook era o auge. E hoje em dia a gente tá aí, o TikTok trouxe essa... Não só o TikTok, né, mas esse meio de comunicação de vídeos curtos, né? Que se tornou tão comum que aí o Instagram englobou, Facebook englobou, YouTube englobou. Então, né, essa geração TikTok é mais um nome porque a forma ali desses vídeos curtos tá em todo lugar hoje em dia, né? E você acha que essa forma de comunicação de vídeos curtos, existe uma maneira que a igreja pode se adaptar a essa nova forma de comunicação sem comprometer a mensagem? Sim, eu trago a informação novamente que é uma geração muito imediatista. Então, eles não têm mais paciência de ouvir uma pregação, às vezes de 40 minutos. Mas a gente pode sim pegar uma pregação de 40 minutos e fazer alguns cortes e colocar lá, mas claro, sempre lembrando que a gente precisa direcionar para aquilo que é mais profundo, né? Essa geração não pode ficar no raso simplesmente. Mas sabe que tem algo que me preocupa quando a gente pensa nesse consumo acelerado de dopamina, né? De tudo rápido, curto. É uma mentira até que a gente muitas vezes pensava, talvez antigamente, ou ainda pensa que quanto mais conhecimento, mais tecnologia, mais felicidade, mais oportunidade de gente ser feliz. Será mesmo? Tem uma pesquisa englobando os nativos digitais, né? E dizendo que eles não estão mais felizes hoje em dia, do que antigamente. A taxa crescente de depressão, de solidão, de ansiedade, de insônia, de ideação suicida está maior do que antigamente. E aí a gente pensa, né? Por quê? E pela primeira vez, há muito tempo, o índice de bem-estar dos Estados Unidos, ele marcou um declínio em todos os parâmetros, em todos os estados do país também. As pessoas estão mais infelizes. Quanto mais consomem, parece que a infelicidade aumenta. Coincidência ou não, né, a expectativa de vida nos Estados Unidos, por exemplo, diminuiu. Nos últimos 14 anos não aumenta, está em declínio, né? As pessoas estão cada vez mais solitárias, mais sozinhas, porque aí elas agora têm um acesso nas redes sociais e não precisam mais ter amigos, pessoas no mundo físico, né? E aí a gente vê até psicólogos falando que a solidão ela tem o mesmo impacto de mortalidade do que fumar 15 cigarros, ou até mais do que a obesidade. Até no Reino Unido, em 2017 foi instituído o Ministério da Solidão. Foi investido ali um grande valor em libras, né, 21 milhões, porque eles estavam percebendo que a geração nova estava muito sozinha. Precisavam ter alguns parâmetros, alguns recursos para resgatar essas pessoas, né? Mas é porque a tecnologia, os vídeos curtos, isso tudo chama o pessoal para ficar cada vez mais sozinhos e cada vez mais infelizes, né? E aí até tem um termo que é a glutonaria da informação, né? Que você consome tudo em excesso
E tudo em excesso é prejudicial. Se a gente tomar água em excesso, também pode ser prejudicial, né? Não significa, né, que a gente não pode procurar algo bom online, que a internet não é boa. Discordo disso. A internet, a gente pode conseguir coisas muito boas, mas como um buffet livre, né? Não necessariamente nos deixa doentes. Não é porque a internet tem tudo que a gente vai ficar doente. Mas a gente precisa ter sabedoria do que escolher naquele buffet. A salada, né? A proteína. E não pegar só aquilo que eu quero, só aquilo que vai ser bom para os meus desejos, mas não bom para a minha saúde mental. E aí a gente poderia aprofundar ainda muito mais sobre isso, né? Mas eu penso que a gente não deve abandonar, então, a internet, esses vídeos curtos, essas redes sociais, mas a gente tem que pensar numa maneira de instruir essa nova geração a utilizar de maneira saudável e também redimir essa rede social, né? Redimir o uso dela. Então, eu não sou nem apaixonado pela tecnologia porque eu vejo os problemas, mas também não sou aquele cara conspiracionista que vai dizer, não vamos utilizar mais. A gente tem que ter equilíbrio, né, quando a gente entra nessas novas tecnologias e sabedoria para instruir aqueles mais novos que estão chegando, né? E também, né, eu acho que nosso mundo está cada vez mais cheio de informação, porém eu penso que cada vez com menos sabedoria, menos sábio. Eu vejo nossos olhos cansados, nosso cérebro exausto. Dá para pensar na ideia de que nossa mente foi planejada e criada para caminhar a 6 km por hora, e a gente está correndo a 100 km por hora. Nosso cérebro não foi pensado e projetado para a gente consumir tanto conteúdo de maneira tão rápida como é hoje em dia. Então a gente precisa dar uma desacelerada e a gente precisa estar atentos, né, para a gente não ter uma doença mental nesse sentido das redes sociais. Uma coisa, esse assunto que você falou, só queria deixar um comentário, assim, né, que eu já fui estudante da área da saúde. Hoje em dia sou da área da tecnologia, mas já fui estudante da área da saúde, e uma vez eu vi um estudo muito interessante sobre essa questão da cultura dos vídeos curtos, está colaborando para a gente diminuir a nossa capacidade de memorização. Que o estudo comparava antigamente, por exemplo, um tempo muito antigo. A gente pensava até nos tempos bíblicos, né? Antes da gente ter a parte escrita ali, como que uma criança do povo hebreu ficava sabendo do passado do povo. Era a avó, o pai, a mãe que contavam as histórias falando, né? E aí você pensa na capacidade de memorização gigante que o pai, a mãe, a avó tinha que ter para poder gravar aquela história todinha lá, para poder passar pro filho. O filho gravava aquilo, e hoje em dia a gente, 5 minutinhos ali, 15 minutinhos, já perdemos a atenção, né? E é complicado. Mas uma coisa que eu ia comentar que eu achei interessante, você falou, né? Da gente usar essa forma pro bem, né? A Bíblia em si, ela não é complexa, mas ela é profunda. Ela necessita que a gente medite nela, que a gente se alimente dela. E aí, muitos perfis no Instagram, cristãos, eles têm feito uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que eles usam esses vídeos curtos para poder chamar a atenção da pessoa para ir para a Bíblia. Né? Que é para poder ele despertar algo e chama a atenção dela para poder gerar um aprofundamento maior. Porque se a gente só ficar ali, a mensagem vai embora e nem vai ficar, né? O que eu queria trazer também, justamente pegando o gancho, Fábio, é que tem um movimento no TikTok, falando de TikTok. Eu tenho TikTok, apesar de ser da geração dos millennials ali, geração Y, eu tenho TikTok, só que eu não uso. Tá lá. Tá lá, tá lá, né? Às vezes a gente vê uns videozinhos assim, mas o que a gente mais usa é o Instagram, os Instagrams da vida aí, né? Mas no TikTok tem algo interessante, que é um movimento chamado BookTok. E sabe o que é o BookTok? Não faço ideia. Sabe o que é o BookTok? Não faço ideia. O BookTok é críticas e resenhas literárias, e tem muita vídeo curto sobre a Bíblia também ali, nesse movimento. A galera estudando a Bíblia num vídeo curtinho ali. Tá certo que não é tão aprofundado, mas só de ter aquela mensagem para essa geração mais imediatista que o pastor Kainan trouxe, assim, eu acho que é o molde ali, né? Tá se moldando justamente para tentar falar com uma geração que não entende mais uma linguagem, talvez, passada, digamos assim. Passada no sentido comunicacional, não que é no sentido da mensagem da palavra. E essa questão das redes sociais, pastor Kainan, gera esse vício, né?
gera essa dependência. E essa pergunta que eu vou trazer é justamente sobre isso. Esses nativos digitais estão se tornando muito dependentes, né, dessas tecnologias, dessas plataformas comunicacionais, dessas redes sociais. Como é que tu enxerga assim, esse equilíbrio saudável entre essa vida online e a espiritual? Né? Porque às vezes a pessoa pensa que está fazendo devocional online, né? Esquece ali o que é aquela devocional ali mais aprofundada no sentido, né, da palavra. Sim, exatamente. Até temos aplicativo de devocionais, né? Mas às vezes dá uns 2, 3 minutos e a pessoa termina, acho que está concluindo, né? Quando a palavra de Deus ali, temos 24 horas para estar estudando, nos aprofundando. E sim, a gente tem ficado viciados, né, nas redes sociais, essa nova geração ainda mais. A gente acessa o celular ou desbloqueia o celular pelo menos umas 200 vezes por dia, é o que alguns estudos trazem, né? Então é em fila, é no semáforo, é no banheiro, né? É no carro, na mesa do jantar, as pessoas nem conversam mais quase, né? Então a primeira coisa que a gente vê às vezes quando acorda é o celular e antes de dormir a última coisa que tem contato é com o celular, né? E aí... Até faço uma dinâmica com os jovens, com os adolescentes, de pedir para que eles acessem o Instagram e ver o tempo médio de uso diário, né? É assustador, porque é 4 horas por dia, e às vezes nem precisa ser adolescente para dar esse dado, às vezes muitos adultos também têm essa prática, né? Então, até a gente pode pensar nessa moda do podcast, e na verdade, não estou falando no sentido pejorativo e negativo, mas positivo, ela vem, né, justamente porque a gente quer aproveitar todos os momentos. Então, eu posso lavar uma louça, eu posso lavar a casa, posso fazer outra tarefa manual, enquanto eu ainda estou aprendendo e desenvolvendo algo. Então, a gente está cada vez mais querendo justamente não perder tempo para poder aproveitar a nossa vida e crescer cada vez mais, né? É interessante pensar que hoje a gente tem a maior biblioteca do mundo disponível no nosso bolso, né? No nosso celular, a um clique ali, né? E cada notificação que a gente recebe no dia a dia, inclusive, um parênteses aqui, eu cheguei num ponto que eu tirei todas as notificações do meu celular, porque tava demais, né? Então, no momento que eu quiser ver o aplicativo, no momento que eu quiser acessar tal coisa, eu vou acessar e vou ver. Mas não preciso desse pico de dopamina que vai afetando minha saúde mental, né? Então, sim, tem viciado e tem até alguns sintomas do vício, até quem está ouvindo talvez pode se identificar isso, talvez você está viciado ou não, né? Um deles é a ansiedade e estresse. Somos uma sociedade ansiosa, estressada? Deixa a pergunta, né? Também outro sintoma, a desorientação e a fragmentação. Então, a gente tá rolando o feed ali, a gente vê alguém postando que tá grávido, a próxima publicação já é da guerra, de uma mãe que perdeu o bebê. Então, a gente vê alguém na natureza, tudo bonito, e a outra postagem abaixo já de queimadas, né? A gente vê vários contrastes e a gente vai ficar desorientado, fragmentado diante de tudo isso, né? A gente vê um resultado esportivo, já tem uma frase do C.S. Lewis, então é muita informação junta, misturada, e que a gente acaba não aprendendo, uma confusão total. Outro sintoma é a impotência, né? A gente vê a guerra lá em Israel, a gente vê a guerra, os conflitos em outros países, e a gente fica com essa impotência de não poder fazer nada. Tá, eu quero resolver, quero ajudar, mas como que eu vou para lá, né? Então a gente vê, antigamente eram as coisas aqui na minha cidade, eu podia ajudar ali. Agora tem essa ideia de um mundo globalizado, né? Também outro sintoma é a paralisia na decisão de compromisso, a paralisia Netflix, né? A pessoa acessa a Netflix e, cara, fica rolando lá, tentando achar filme, série, e não decide. Então, uma sociedade paralisada, né? Diante de muitas possibilidades, não consegue escolher algo, junto àquela fobia também do FOMO, né? Que a gente citou antes. E aí vão muitas outras, né? Vulnerabilidade a fake news, que a gente está vendo muito hoje em dia. Viés de confirmação, eu só consumo aquilo que eu gosto e acabo, então, cada vez mais extremo nos meus pensamentos, porque eu não tenho contraste com aquela pessoa que pensa algo diferente, para que eu seja mais equilibrado, né? Uma obsessão pela novidade, aversão à mesmice, então sempre quero algo novo. São alguns dos sintomas, né? Que a gente vê hoje em dia por conta desse vício. Tem até um livro, né, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei se vocês já ouviram falar, né?
E aí o Maldonado, né, que é na ideia ali, um demônio, ele vai falar assim pro seu servo, o auxiliar ali. Ele vai falar assim: agora, da mesma forma que destacamos e exageramos o prazer de comer e produzir a gula, tá falando em relação às pessoas, né? Talvez destacamos esse prazer natural pela mudança e distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. Então, C.S. Lewis, há muitos anos atrás, ele já prevê que a gente vai estar numa sociedade que sempre vai querer algo novo, algo novo. Então, é como se fosse uma estratégia do inimigo para nos prender sempre na novidade, e a gente vê isso muito claro hoje em dia, né? E aí, só trazendo talvez uma solução, porque a gente está falando só do sentido negativo, tem um livro, né, A Pirâmide da Sabedoria, até posso deixar como recomendação aqui, que ele vai trazer aquela pirâmide alimentar, que a gente aprende na primeira série, segunda série na escola, né? E ele vai colocar, vai então transportar para essa ideia do que a gente consome. E coloca então as redes sociais como a última coisa. Primeiro a palavra de Deus, vai falar da natureza, da igreja, muitas outras coisas que precisam vir antes da nossa vida, da nossa rotina, e não as redes sociais, para que a nossa saúde esteja equilibrada e para que principalmente a gente busque nossa vida com Deus, a gente busque uma vida em comunidade, nessa terra, com a natureza, né? Com as coisas que de fato vão nos fazer bem, vão nos ajudar também a ter uma vida saudável e que cumpre o propósito de estarmos aqui, né? Verdade. Quando a gente fala em nativos digitais, a gente pensa muito nessa geração que é não só conectada, mas é dependente de algoritmo, né? A gente pensa muito nessa questão, até onde a gente está sendo dependente do algoritmo, até onde a programação nos leva, né? É uma verdadeira Matrix, né, Fábio? Essa questão do algoritmo é bem interessante, né? Que uma vez eu ouvi, não sei se era bem um estudo, uma notícia, né? Mas um post comentando em que o algoritmo colabora para que a gente acabe vendo apenas informações que a gente gosta. A gente nunca vai ver algo que não é do nosso gosto, que é contrário à nossa opinião. Sim. Nunca vai ver algo conflitante. Né? Sempre vai ficar naquela redonda, ali, na bolha, né? Na bolha de conhecimento ali, né? E eu reconheço que eu mesmo, às vezes, me perco tempo ali, fico passando vídeo, quando vê, já foi embora o tempo já. E a gente precisa resgatar, né, esse conceito de existe uma vida fora daquela tela ali. Exatamente. Existe uma vida fora da tela, existe uma vida fora das plataformas, Pastor Kainan, como a gente falou, né? O vício, ele é prejudicial, né? Desde que você use as plataformas com sabedoria, né? E não transforme ali num vício prejudicial à sua saúde mental e às vezes até à sua saúde física, né? Porque de tanto você olhar a tela do celular, você pode ter uma escoliose, né? Algum tipo de enfermidade ali física, né? Nesse sentido, né? De tanto estar curvado, né? Tem estudo sobre isso também. Tudo que a gente comentou aqui são meios de transmitir informações, né? E as informações, elas falam muito sobre cultura. A gente tem hoje em dia, né, esse conceito de cultura pop, esse conceito dessas coisas que estão em alta hoje em dia nas redes sociais, né? E existe algum diálogo, Kainan, entre a pregação, entre a mensagem do evangelho e a cultura de fora? Existe algum diálogo? Existe uma forma que a gente possa abordar esse tipo de tema dentro da igreja, até mesmo para comunicar melhor com essa geração atual? Pode relacionar a Bíblia com Vingadores? Bíblia com Vingadores. Avengers, Avante. Sabe que sim, até numa das pregações que eu preguei recentemente nos adolescentes, eu faço a pergunta para eles, né? Qual que é o único super-herói que não tem superpoderes, que é dos Vingadores, né? Daí eles ficam pensando, o arqueiro... Gavião Arqueiro, né? Uhum. Falei, exatamente, ele teve que treinar muito para ele ser bom a nível de conseguir disputar ali com os inimigos, né? E, da mesma forma, a gente não nasce sabendo da Bíblia do nada, a gente não nasce com esse superpoder, a gente tem que todo dia treinar para ficar bom naquilo, né? E essa é a nossa vida com Deus, essa relação. Então, sim, a gente pode aproveitar coisas que a cultura pop nos traz, né? Pra gente até trazer uma ilustração na pregação, mas não só isso, né? A gente tem Tolkien falando, né? Eu acho muito interessante quando as pessoas nem sabem que Tolkien era cristão, né? Mas Tolkien, ele fala que
existe um mundo primário que foi criação de Deus, mas que hoje nós podemos criar num mundo secundário, que esse mundo secundário, então, através da ficção, vai também falando o nosso coração, vai transformando a gente, né? Gosto do exemplo do Harry Potter, que fala muito sobre o amor sacrificial pelos amigos. E como, então, a gente pode aproveitar isso, né? Esse tema, para conseguir falar a mensagem do Evangelho. Eu creio nisso, né? E até porque Jesus, Paulo, eles fizeram isso. Jesus, ele pregou apenas expositivamente? Poderia pregar somente expositivamente? Poderia, tinha o Antigo Testamento ali, né? Mas ele pregou só? Não, ele pregou também através de parábolas. Eram ficções que Jesus criou, olha só, com coisas da sociedade que a pessoa poderia compreender ali na rotina das pessoas para comunicar o Evangelho, né? Paulo também, quando ele vai lá em Atos capítulo 17, pregar em Atenas, né, para os atenienses, e aí ele vai pegar um fator histórico lá que aconteceu no Areópago para conseguir pregar o evangelho de maneira que as pessoas compreenderiam através daquela cultura. Esse é um texto muito interessante. Então, Paulo, ele justamente pega um gancho popular, né, da cultura pop daquele local para conseguir pregar o evangelho. Então, eu não tenho dúvidas que a gente também pode adotar essa estratégia para comunicar com essa nova geração. Agora, é claro que eu acredito que a pregação expositiva nos dá mais segurança, né, porque não vai ser aquilo que eu acho que eu devo pregar, mas é aquilo que a palavra de Deus está nos falando e que não é o que o pastor Kainan, o líder X está falando, mas é o que a Bíblia está querendo falar naquele momento da pregação, né? Acho que a pregação expositiva tem um pouco mais de segurança, mas mesmo na pregação expositiva eu posso pegar ilustrações da cultura pop para estar pregando o evangelho, né? Então eu acho muito bacana, assim, dá para a gente aproveitar essa cultura para pregar o evangelho. Pô, bem legal, Fábio. Pastor Kainan também aqui presente. Eu fiquei pensando agora na questão da espetacularização da igreja, né? A gente também precisa tomar muito cuidado para não transformar o culto em um show, né? Esse é um detalhe, né? Tá certo que a gente usa muitas ferramentas, muitas plataformas, a gente usa para propagar o evangelho porque é o que a gente tem no nosso tempo, né? Eu acredito que se Paulo tivesse essas ferramentas, Fábio, o que tu acha? Ele usaria assim, no seu tempo passado, indicaria para Timóteo, olha, Timóteo, existe uma rede social chamada Instagram, existe uma rede chamada TikTok, usa essas redes para propagar o evangelho. Será, Kainan, que... Ia ter lá o grupo do Telegram da igreja de Éfeso, a igreja de... Sim. Em vez de escrever uma carta mandava a punho ali... texto lá no Telegram pra galera. Mandava um zap. Eu não tenho dúvidas que sim, porque Paulo ele justamente vai usar uma tecnologia de comunicação da época, que eram as cartas, para comunicar e para pastorear as igrejas. Se ele tivesse feito a distância a pé ou de viagem de barco, a mesma distância que ele fez através das cartas para as igrejas, ele não teria feito em vida nem um quarto do que ele conseguiu pastoreando essas igrejas, né? Então não tenho dúvidas que ele usou a tecnologia que ele tinha na época e que a gente pode usar hoje em dia. Inclusive meu TCC foi sobre isso, né? O impacto das tecnologias de comunicação na Missio Dei. Então abordei lá no Antigo Testamento, né? Como Deus usou a transmissão oral, que o Fábio comentou, antes dos pais para os filhos, através dos profetas. Deus usou também a escrita cuneiforme, que era o que tinha na época lá dos mesopotâmios, que era nas placas, né? Os 10 mandamentos é escrito numa placa de pedra, né? O próprio Deus escreveu lá. Ele usa também o papiro e o pergaminho, que era a tecnologia lá do Novo Testamento, para escrever, então, os livros da Bíblia, né? Então, Paulo, Martinho Lutero também, chegando até hoje, em dia em que a gente, então, vem ali, depois da energia elétrica, o telégrafo, a telefonia, o rádio, o cinema, a televisão, o computador e agora a internet para comunicar, então, o evangelho, né? Até tem uma história que eu lembrei agora. Quando eu fui numa viagem missionária em 2018, a gente foi visitar uma aldeia quechua, que são os indígenas lá na Bolívia, Peru também pega ali, e a gente chegou numa aldeia que não tinha energia elétrica lá,
E aí, até quando a gente falava em português, tava pregando para eles, né? Tinha uma colega nossa que era argentina, ela traduzia para o espanhol e alguém deles lá sabia o espanhol, traduzia para o quechua. A gente falava uma palavra, eles repetiam ali 2 frases. A gente sabia se eles estavam traduzindo da maneira correta. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá é que eles tinham um radinho. A maioria das pessoas tinha um rádio. E esse rádio, tinha uma placa que era carregada de energia solar. Claro, ali no deserto do Atacama, né, sem energia, os missionários da IBM Masa e outras instituições missionárias, eles tiveram essa sacada de fazer um rádio que carrega energia solar. E eles criaram uma estação de rádio que prega o evangelho na língua dos quechuas. Então, isso até me arrepia, porque é justamente o que a gente está falando, usar a internet, a tecnologia de comunicação disponível para pregar o evangelho. Tenho certeza que a pregação entre os quechuas teve tanto resultado, e a gente vê hoje em dia a igreja se formando, um avivamento acontecendo lá, também pelo uso dessa tecnologia de comunicação do rádio que eles tiveram como sacada, os missionários tiveram como sacada naquele tempo. Então, eu acho que até na pandemia, né, a gente vê que as igrejas tiveram que, na necessidade, não podia fazer culto físico, correram, aprenderam fazer culto na transmissão online para conseguir continuar pregando o evangelho. Então, eu acho que sim, a gente tem que continuar pregando o evangelho, né? E não sei se cabe umas dicas aí, talvez para as igrejas. Pô, legal. Não, cabe sim dicas. Mas eu lembrei agora, Fábio, sabe? E eu já comentei contigo também, Kainan, sobre a questão do Instagram da igreja, aqui da nossa igreja, da PIB. Que logo quando a gente chegou aqui em Blumenau, né? A gente procurava uma igreja para se congregar. Então eu fui ver no Instagram qual é a igreja que tem o melhor feed aqui de Blumenau. Não, brincadeira. Mas o feed é importante, principalmente para quem vem da área da comunicação e do design. Sim. Então eu vi, cara, essa igreja tem um feed bem organizadinho, paleta de cores, né? Foto bem organizada. Eu falei, cara, se leva a comunicação a sério, eu acho que a palavra ali, a doutrina, o firme fundamento, com certeza também vai levar a sério. E isso me atraiu, né? Claro que não é, assim, o motivo principal, né? Você que está procurando uma igreja tem que buscar justamente pela exposição da palavra, né? Pela maturidade ali da exposição da palavra. Não somente pelo Instagram bonitinho ali arrumado no feed. Estratégia de comunicação, pastor Kainan. A gente já falou, né? A gente já citou aqui, eu já parabenizei que o trabalho da PIB é muito bom, assim, em termos de comunicação, né? Quer deixar uma dica de estratégia de comunicação, marketing digital? Como é que a gente pode utilizar essas plataformas para atrair essa nova geração dos nativos digitais? Geração Z, geração Alpha? De que forma a gente trabalha aqui na PIB? De que forma o Ministério de Comunicação utiliza essas plataformas para propagar o evangelho? Legal. Quando a gente pensa aqui no Ministério de Comunicação na PIB-PB, a gente pensa em 2 esferas. Primeiro é uma comunicação que precisa funcionar aqui dentro da igreja, então a gente comunica para dentro dela, né? Então, avisos internos, a gente precisa fazer essa comunicação interna, mas também uma comunicação que é para além dela, para fora das 4 paredes. A gente não pode fazer e criar só um conteúdo para os nossos membros, mas também para alcançar novos membros, para compartilhar o evangelho e para, na verdade, cumprir a nossa missão, né? Através das redes sociais. Então, eu acho ideal, ou até como uma dica, que as igrejas pensem nessas 2 esferas, não só internamente, mas externamente, né? Também algo interessante é que ninguém segue marca. Eu ouvi uma vez essa frase e ficou muito para mim. Muitas vezes, até podemos ver entre nós aqui, você segue a Coca-Cola ou a marca X, não vamos fazer patrocínio aqui, né? Propaganda. Mas normalmente a gente não segue marca, a gente segue pessoas lá no Instagram, nas redes sociais. A gente quer ver pessoas, a gente... né? E muitas vezes os feeds das igrejas é só o convite lá com foto de pessoas que nem são membros daquela igreja. Então, a gente gosta de acompanhar pessoas. Então, por isso até uma preocupação nossa que tem bastante fotos, vídeos da nossa igreja, das nossas pessoas, porque as pessoas buscam por isso também nas redes sociais. Então, as pessoas seguem pessoas. E uma última dica, e acho que essa é a principal, é encarar as redes sociais como um campo missionário. Se as pessoas estão passando, tem pesquisas aí, 10 horas por dia conectados, ou até mais, um pouco menos, significa que na internet as pessoas estão lá, as pessoas estão na internet, pelo menos metade do dia. Se as pessoas estão lá, eu tenho que estar lá também para pegar o evangelho. Então, a gente tem que encarar, e quando a gente
pensa em encarar as redes sociais como um campo missionário, isso significa também executar essa missão de maneira intencional, de maneira séria, né? Não apenas como uma tarefa, mas como um campo mesmo que a gente vai estar investindo na nossa igreja, né? Até porque as pessoas, foi feita uma pesquisa do motivo pelo qual as pessoas acessam a internet ou buscam informações num buscador de pesquisas, né? As duas primeiras no ranking ali, motivos eram, primeiro, porque as pessoas estão buscando informações, elas usam a internet para buscar informações, e segundo, para buscar como fazer algo. Então, estragou algo na minha casa, vou pesquisar no YouTube, né? Como fazer. Essas são as principais coisas que as pessoas pesquisam na internet. Isso nos mostra algo. Antigamente, para eu tirar as dúvidas da minha vida, para eu saber o que eu devo fazer, as respostas que eu preciso para mim, nas minhas dúvidas, eu buscava quem? Meus pais, buscava o professor da escola, buscava a igreja. Hoje, as gerações estão buscando na internet. Se a igreja não estiver na internet falando o que é certo, o que é correto para essas pessoas, elas vão estar ouvindo o que o mundo está falando lá na internet. Por isso, se as pessoas estão buscando as maiores respostas para a vida delas, no sentido da vida lá na internet, a gente precisa estar lá para dar essa resposta. Por isso, sim, eu creio que essa seja mais uma dica, encarar como um campo missionário e, de fato, estar lá para pregar o evangelho, não se ausentar dessa responsabilidade que temos hoje em dia. E agora chegou aquele momento no nosso programa, famoso Tem Dica Aí. E aí, Kainan, você tem alguma dica relacionada ao que a gente conversou hoje? Pode ser qualquer coisa, livro, série, música, vídeo, qualquer coisa. Você tem uma dica pra gente? Eu vou deixar a dica, então, que acho que traz muito do que conversamos aqui, que eu mencionei antes, que é o livro A Pirâmide da Sabedoria, né? Não lembro o ator agora de cabeça, mas é um livro sensacional que vai trazer muito dessa questão da tecnologia, né? E complementando uma frase que tem no livro que eu lembro que diz assim: nunca na história da igreja nós tivemos a opção de fazer o ID de Jesus de uma maneira tão fácil e de maneira tão abrangente como nós podemos fazer hoje através das redes sociais, né? Então, eu acho que resume muito o que a gente tem falado aqui, né? Então, deixo como recomendação esse livro. E você, Álvaro, tem alguma dica pra gente? Meu amigo Fábio, pastor Kainan, eu trouxe hoje 3 dicas. Olha aí, ó. Olha só. Essa 3 dicas eu trouxe hoje. Não é a dica, que show da Xuxa é esse, mas poderia ser, né? O meme aí do momento. Combinaria com o programa. Mas não. Como a gente falou muito de Timóteo, né? Que foi um livro trabalhado aí na Bíblia 365, no mês anterior, eu trago a dica de Amado Timóteo, que é um álbum do Marco Teles, do Coletivo Candeeiro. Brasilidade, um álbum ali que me toca muito. Todas as vezes que eu escuto esse álbum, Amado Timóteo, eu choro, porque é bem profundo ali a exposição da palavra. Ele vai expor a palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, inteirinha, e vai colocar as músicas. Fantástico, fantástico. Escute Coletivo Candeeiro, escute Marco Teles, Amado Timóteo. A segunda dica é um livro, né? Saí da música, fui pro livro, que é Onde Está Deus na Cultura Pop, do Erland Tort, da coleção do Bibo ali, do Teologia para Todos, né? Uhum. É um livro acessível, bem baratinho, e é muito bom ali para você entender a temática que a gente debateu hoje aqui no programa. E o terceiro, Fábio, eu tô indo na tua sugestão. É um jabá. Jabá? É um jabá. Olha aí, ó. É um jabá da casa. Ó. Como a gente falou hoje de geração Z, geração alfa, jovens e adolescentes, eu quero lançar um convite, um apelo, digamos assim. Você que está nos escutando hoje, que é jovem, que é adolescente, venha para a EBD. A gente aí, aqui na PIB, a gente tem uma escola bíblica dominical, né? Ou então, você que está nos escutando, que não é da PIB, procure uma EBD na sua igreja. É sempre bom você estar ali numa EBD aprendendo muito mais da palavra de Deus, né? Você que tem dúvida de o que é a besta que emerge do mar, da terra, e quer perguntar, às vezes não pode perguntar para o pastor no culto, pergunta para o professor da EBD, né?
professor vai responder às vezes, talvez não, né? Mas fica lá a sugestão. Frequente uma EBD, que é de suma importância para o crescimento e a sua maturidade espiritual. É verdade, Álvaro. O EBD é uma benção. Por vezes eu, às vezes, não participo, mas eu reconheço que... né, mas eu tenho, em minha defesa, estou no louvor, ensaio do louvor, o mesmo horário da EBD. E a EBD da PIB, Fábio, é todo domingo às 9 da manhã. Olha aí, ó, dá tempo de acordar, tomar um cafezinho legal, se arrumar, vem pra igreja, pra EBD, tirar aquela dúvida daquele vídeo lá que você viu no TikTok, se é verdade, se não é. Exatamente. Minha dica que eu quero deixar aqui vai para um lado mais da cultura pop, mas é uma coisa que você citou no começo que é bem interessante. Essa galera, às vezes, mais jovem, nunca assistiu Matrix. Então, se você nunca assistiu Matrix, assista. Dê uma chance. É um filme que está um pouquinho antigo para a galera mais nova, né? Mas é um filme que olhe para ele com a ótica da Bíblia, a ótica cristã. Claro que ele não traz conceitos da Bíblia, mas analise o filme, né? Analise, é meio apocalíptico, né? Mas vou deixar você ver, mas analise, né, o filme e aproveite, né? Toda a cultura a gente precisa observar ela com a ótica cristã e é um filme clássico aí, muito bom. Filmaço, maravilhoso. Queridos, posso encerrar com uma frase que eu acabei de lembrar aqui e que fiquei pensando hoje. Ela diz assim: definição de juventude é quando os sonhos são maiores que as lembranças. Talvez, se você tá com mais lembrança aí do que sonho, porque os anos estão passando, né? Mas pensando em igreja, e acho que complementa e finaliza com esse tema também da juventude e redes sociais, nós precisamos ser uma igreja que sonha. Não uma igreja presa simplesmente a lembranças do passado. Ano passado era melhor, era isso e aquilo. Mas uma igreja disposta a fazer a missão com o que funciona e comunica nos dias de hoje. Termino aí com essa frase também. Kainan, muito obrigado por estar aqui com a gente, por bater esse papo, compartilhar esse momento que valioso. Tenho certeza que muita gente vai ser abençoado, né, e que a gente continue, né, utilizando esse nosso meio, esse nosso podcast aqui para cada vez propagar mais a palavra de Deus por todos os cantos dessa terra. Amém. É isso mesmo, Fábio. A gente agradece, Kainan, sua participação. Foi de extrema importância, principalmente para falar mais nessa linguagem mais jovem, né, sobre esses temas dessas gerações, né, mais conectada e esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Na descrição desse episódio, a gente vai ter lá o link do grupo da Bíblia 365, que é o projeto que a gente faz aqui na PIB, né, leitura da Bíblia todos os dias. E é isso. Deus abençoe, tamo junto, até a próxima e até que ele venha. Muito obrigado pela audiência de cada um que vai estar ouvindo esse podcast. Continue também seguindo a gente no nosso maravilhoso Instagram, que o Álvaro elogiou aqui. Então vai lá, segue a gente no Instagram também, segue as novidades, venha nos conhecer, venha ser igreja com a gente. E até a próxima!